hoje fazendo a correção da tarefa de casa de sexta-feira, que foram as páginas 70, 71 e 72 do livro Exercícios Complementares. 8. Utilize as peças do material dourado para representar as distâncias entre as cidades a seguir. A. Jatibau até Jatuí-Mirim, 325 quilômetros. Então, são 3 centenas, 1, 2, 3, 2 dezenas, 1, 2 e 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. B. Jatuí-Mirim até Vargem Pequena, 122 quilômetros. 1 centena, 2 dezenas, 1, 2 e 2 unidades. 1, 2. Utilize o material dourado para representar os números a seguir. A. 654, 6 centenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5. E 4 unidades. 1, 2, 3, 4. B. 508. 5 centenas. 1, 2, 3, 4, 5. 0 dezenas, nenhuma dezena. E 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C. 482. 4 centenas. 1, 2, 3, 4. 8 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 unidades. 1, 2. Muitas pessoas de diferentes lugares compraram ingressos para assistir a um jogo de futebol na cidade de Jatibau. Para controlar a venda de ingressos, a organização do time escreveu por extenso, no quadro a seguir:
as quantidades de pessoas que viriam de cada cidade para acompanhar a partida. Caxias Grande, 300 pessoas. Peneiral, 500 pessoas. Itabim, 700 pessoas. Boa Vontade, 100 pessoas. Águas Escuras, 200 pessoas. Agora, complete a tabela com o número de pessoas de cada cidade que comprou os ingressos para assistir ao jogo. Então, aqui nessa coluna está os nomes das cidades e nessa coluna vocês colocaram o número de pessoas. Em Caxias Grande foram assistir ao jogo 300 pessoas. De Peneiral foram assistir ao jogo 500 pessoas. De Itabim foram assistir ao jogo 700 pessoas. De Boa Vontade foram assistir ao jogo 100 pessoas. E por fim, para finalizar, de Águas Escuras foram ao jogo 200 pessoas. Agora, vamos continuar na página 73. 11. O time de Jatibau disputará o Campeonato Nacional de Futebol. Na primeira fase do torneio, jogará 6 jogos em outras cidades. O técnico do time entrou na internet e verificou qual é a distância de Jatibau até cada uma das cidades, onde serão realizados os jogos, e fez as seguintes anotações. Jatuí-Mirim, 325 quilômetros. Marinópolis, 290 quilômetros. Sapucaí do Norte, 90 quilômetros. Vargem Pequena, 122 quilômetros. Paraíba de Dentro, 70 quilômetros. Jurerezinho, 200 quilômetros. A. Qual das distâncias anotadas pelo técnico são números referentes a centenas? Então, quais desses números têm a centena? 325 quilômetros tem o 3. Então, pode colocar o 325 quilômetros aqui. 290 quilômetros também tem centena, o 2. Pode colocar 290 quilômetros aqui também. 90 quilômetros não tem centena, só tem unidade e dezena. Então, não vamos colocar 90 quilômetros. 122 quilômetros tem centena, o
colocar os 122 quilômetros aqui na linha. 70 quilômetros não tem centena, só tem unidade e dezena. Então, não vamos colocar os 70 quilômetros. 200 quilômetros tem centena, o número 2. Então, podem colocar 200 quilômetros aqui na linha. B. Qual cidade está a uma distância exata de 2 centenas de quilômetros? Então, qual cidade está a uma distância de 2 centenas de quilômetros? 2 centenas de quilômetros é igual a 200 quilômetros. Então, qual é a cidade que está a 200 quilômetros de distância? Jurerezinho. Então, vamos dar a resposta completa, iniciando com letra maiúscula. A cidade que está a uma distância exata de 2 centenas de quilômetros é Jurerezinho. Jurerezinho com letra maiúscula, porque é o nome da cidade. C. Qual cidade está a uma distância exata de 10 quilômetros a menos que uma centena? Então, uma centena é igual a 100. 100 menos 10 é igual a 90. Qual é a cidade que está a 90 quilômetros de distância? Sapucaí do Norte. Então, vamos dar a resposta completa, iniciando com letra maiúscula. A cidade que está a uma distância exata de 10 quilômetros a menos que uma centena é Sapucaí do Norte. Sapucaí do Norte com letra maiúscula, porque é o nome da cidade. D. Escreva os números referentes às distâncias em ordem crescente. Ordem crescente é do número menor para o número maior. Qual é o menor número? O menor é 70. Depois é o 90, depois é o 122, depois é o 200, depois é o 290 e por último, o maior número é o 325. As páginas 74 e 75 são tarefa de casa. 12. Um show acontecerá dentro de um estádio de futebol. Para esse show, foram vendidos
4 tipos de ingressos, de acordo com o setor do estádio, como mostra o quadro a seguir. Valores dos ingressos para o jogo comemorativo. Arquibancada custa R$ 180. Cadeira numerada custa R$ 224. O camarote custa R$ 327. E o camarote VIP custa R$ 951. Escreva por extenso os números referentes aos valores de cada ingresso. Letra A, 180. Então, vocês vão escrever 100 com C e 80. B, 224. Então, vocês vão escrever 200 com Z e 24. C, 327. Vocês vão escrever 300 com Z e 27. D, 951. 900 com C e 50 com C e 13. Antes da realização de um jogo de futebol, serão necessários alguns preparativos no estádio. O quadro a seguir apresenta os valores das despesas que serão necessárias. Reparo nos vestiários, R$ 475. Corte de grama, R$ 240. Limpeza das arquibancadas, R$ 354. Pintura no estádio, R$ 987. Decomponha esses números, indicando a adição das centenas, dezenas e unidades. A, 475. 400 mais 70 mais 5. B, 240. 200 mais 40. C, 354. 300 mais 50 mais 4. D, 987. 900 mais 80 mais 7. No Colégio Saber será realizado um campeonato esportivo
A equipe responsável pela organização listou alguns itens que devem ser comprados, conforme mostra o quadro a seguir. Uniformes: R$ 800 mais R$ 90 mais R$ 6. Toalhas: R$ 400 mais R$ 20 mais R$ 3. Garrafas de água: R$ 300 mais R$ 70 mais R$ 2. Medalhas e troféus: R$ 600 mais R$ 40 mais R$ 0. Complete a tabela escrevendo quais serão os gastos da equipe organizadora na compra de itens para o campeonato. Então, são duas colunas: os itens comprados e o valor que foi gasto. O uniforme custou R$ 896. As toalhas custaram R$ 423. As garrafas de água custaram R$ 372. As medalhas e os troféus custaram R$ 640. Bom, por hoje é só. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.